Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal. Hoje eu gostaria de falar com vocês sobre um texto que se encontra no livro de Romanos, no capítulo 8, versículo 26. Vai falar a respeito de um atributo do Espírito Santo. Nós vamos ler e depois nós vamos fazer uma conexão com outros textos para a gente poder compreender melhor o que esse personagem que aparece tanto na Bíblia, também no Antigo Testamento, mas mais no Novo Testamento com essa classificação, Espírito Santo. Então nós vamos ver como que essa pessoa, porque é uma pessoa, é um ser, como essa pessoa trabalha na nossa vida, trabalha na vida daqueles que entregaram a sua vida nas mãos de Deus, que aceitaram a Cristo e por causa disso recebem todo esse cumprimento e toda a manifestação do Espírito Santo de Deus na sua vida. Antes de nós começarmos a ler, eu gostaria de te fazer um convite, que você seja inscrito aqui no nosso canal, que você também seja um membro aqui do nosso canal, para que você diariamente esteja conosco, estudando a Palavra de Deus, aprendendo o que ela tem para a nossa vida e de que maneira nós podemos usar a Palavra de Deus em todas as esferas da nossa vida, com uma linguagem prática. Os nossos vídeos, eles têm uma linguagem assim, mais clara, mais objetiva, para uma melhor compreensão. Então, eu gostaria de ler agora com vocês o que está em Romanos, no capítulo 8, versículo 26. Está escrito assim: também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós, sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. O título desse texto vai falar assim: a intercessão do Espírito. Nós já sabemos que uma das atribuições do Espírito Santo é interceder por nós, interceder por aqueles que entregaram a sua vida a Jesus. Esse texto vai dizer que o Espírito, ele nos assiste nas nossas fraquezas, nos nossos momentos de fraqueza. Existe um versículo na Bíblia que nos diz que quando nós estivermos indo para a direção errada, no caminho errado, nós ouviremos uma voz atrás de nós que nos dirá: o caminho certo é esse, andai por ele. Então a voz que nós ouvimos, nos mandando nos endireitar, nos alertando que nós estamos andando pelo caminho errado e que devemos mudar a nossa rota, converter o nosso caminhar e andar na direção certa, é a voz do Espírito Santo de Deus. Então, quando a gente vê aqui que nos nossos momentos de fraqueza, Ele nos assiste, e também porque nós não sabemos orar como convém. Muitas vezes nós não recebemos de Deus aquilo que pedimos, porque na hora da oração nós não oramos da maneira correta, nós não sabemos orar da maneira conveniente, e o Espírito também vai nos ajudar nesse momento, traduzindo, ajeitando, melhorando a nossa oração para Deus, para que a gente tenha um resultado melhor. Aqui também vai dizer que o mesmo Espírito intercede por nós de uma maneira grandiosa, sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. E o Espírito de Deus, quando ele vai interceder por nós junto a Deus, ele vai interceder de uma maneira grandiosa e de uma maneira como se ele mesmo estivesse pedindo algo para ele mesmo, com gemido. É de uma maneira tão intensa, tão profunda, que é como se ele estivesse fazendo aquilo para ele mesmo, mas ele geme por nós. Quando nós pegamos aqui o livro de Lucas, capítulo 24, o versículo 49, e o livro de Atos, o capítulo 1, versículo de 4 a 5, não, no livro de Atos eu me enganei.
O livro de Atos é o capítulo, tá certo, de 1, 4 a 5, nós vamos ver aqui falando a respeito da promessa da vinda do Espírito Santo. Primeiro em Lucas, Jesus dando a ordem para que os discípulos continuassem ali em Jerusalém até que se cumprisse aquilo que estava prometido. E lá em Atos nós vemos também eles aguardando o cumprimento dessa promessa de Deus. Já no livro de Atos, no capítulo 2, nós vemos do primeiro versículo até o quarto, finalmente o cumprimento dessa promessa, que é o famoso texto de quando o Espírito Santo vem e desce sobre eles, e nós vamos ver ali aquelas línguas repartidas como fogo, caindo sobre cada um deles, e a partir daquele momento, cada um falando numa língua diferente, e aqueles que estavam ali de várias regiões e nacionalidades diferentes, ouvindo aquelas palavras, aquela pregação, cada um na sua língua. As tão famosas línguas estranhas, na verdade, eram as línguas nativas de cada um dos ouvintes. Cada um ouvia na sua própria língua. Quem era do Egito, ouvia em egípcio. Quem era de Roma, quem era da Itália, ouvia na sua própria língua. Quem era de Creta, quem era da Filístia, quem era de qualquer lugar que eles estivessem ali, e ouvia na sua própria língua, no seu próprio idioma. Cada um deles compreendia na sua linguagem natural. Então nós vemos que o Espírito Santo ali naquele momento específico também trabalhava como uma forma de unificar aquele povo. Porque imagina você estar num ambiente onde o pregador ele fala uma língua, você não compreende porque não é sua língua, a pessoa do seu lado é de outro lugar, também não compreende, assim sucessivamente. Ao invés de haver ali uma união para que todos estejam ali fluindo no mesmo assunto, você vai ter uma dispersão, que alguém vai falar, não estou entendendo nada, vou sair, vou embora. O outro vai falar, eu também não estou entendendo nada, também vou embora. Então você vai dispersar, você vai separar. É o que acontece hoje em muitas igrejas, as pessoas que não compreendem e continuam insistindo que as línguas estranhas que Atos 2 fala são línguas incompreensíveis, que não tem nem como nominar. Então essas pessoas elas continuam insistindo nisso, e o que existe ali é uma dispersão, existe uma separação, porque se você está num lugar com a intenção de cultuar a Deus e ouvir o que Deus tem para te dizer, mas o pregador fala coisas que ninguém compreende, aí existe uma outra pessoa ali que vai traduzir aquela língua estranha, mas será mesmo que aquela pessoa está falando daquilo que Deus colocou no coração do pregador, ou está falando daquilo que convém àquela comunidade religiosa? Então você acaba tendo ali uma dispersão, uma separação. Cada um fala uma coisa, cada um entende uma coisa, no fundo ninguém entende nada. E a palavra de Deus, ela visa unificar as pessoas, juntar as pessoas. Ela visa levar o Evangelho para toda criatura. Ela visa levar entendimento para que as pessoas consigam compreender e aceitar o Evangelho. Se você não compreende algo, como você vai aceitar aquilo? Então, o Espírito Santo ele tem muitas atribuições. Ele é o nosso intercessor, ele é o nosso consolador, ele nos consola, ele traduz as nossas orações que nós não sabemos como orar de uma maneira que convenha. Ele vai ali modificar de uma maneira a nossa oração para traduzir melhor a nossa oração. Não para que Deus compreenda, porque Deus sabe de todas as coisas que a gente pensa, mas para que Ele faça da nossa oração, que estava de uma maneira equivocada, Ele traz para que ela fique de uma maneira melhorada, de uma maneira conveniente. Então o Espírito Santo, ele tem muitos atributos para a vida do crente, para a vida daquele que entregou a sua vida a Deus, a Jesus Cristo, aceitou a Jesus como seu Senhor. A gente precisa compreender
que o Espírito Santo, ele é sim uma pessoa. Quando a gente diz um personagem ou uma personagem, uma pessoa, tá? É uma das pessoas que se encontram na pessoa de Deus. Deus Pai, Deus Filho, que é Jesus Cristo, e o Deus Espírito Santo, o Espírito Santo de Deus. Essas três pessoas que formam a pessoa de Deus, que em algumas vertentes e em algumas religiões enfim, em alguns segmentos você vai ouvir a expressão, né, Trindade, né, ou Santa Trindade ou Santíssima Trindade, mas você não ouve esse termo em todas as religiões, todas as vertentes, mas está se referindo a essas três pessoas, né, por assim dizer, Pai, Filho e Espírito Santo. O Espírito de Deus, por onde o Senhor opera os seus milagres, por onde o Senhor opera o seu poder. E a gente precisa compreender que quando você aceita Jesus Cristo como Senhor da sua vida, você recebe o Espírito Santo de Deus. O ser humano tem o seu espírito, que é o sopro de vida, é o fôlego de vida que Deus soprou em nós. Quando nós morremos, Deus ele chama de volta o Espírito. É esse que vai viver eternamente, seja na condenação ou seja na glória de Deus. Mas o Espírito Santo de Deus, você recebe, ele passa a habitar em você quando você aceita a Jesus Cristo como o Senhor e Salvador da sua vida. Então você passa a ser filho de Deus por adoção, você passa a receber o Espírito Santo de Deus. É essa voz que quando você está indo para um lado errado, quando você está flertando com o pecado, quando você está indo para o caminho lá da onde Deus te tirou, da época que você ainda não era convertido, você vai ouvir uma voz, você vai sentir aquele incômodo, pô, eu sei que eu estou fazendo algo errado. Você vai ouvir uma voz, você está indo para o lado errado, volta, você está fazendo coisa errada, para, volta para o caminho certo. É o Espírito Santo de Deus falando com você. Então você compreende que você já é uma nova criatura, porque as coisas ruins que você fazia antes não te preocupava, não te constrangia, não te incomodava, não te importava. Mas agora, quando você está indo para o caminho errado e você ouve uma voz assim que fala com você, está fazendo errado, volta para o caminho certo. É a voz do Espírito Santo de Deus que você recebeu e ele vai te conduzindo, ele vai te ajudando, ele vai te fortalecendo, ele está com você nos seus momentos de fraqueza. Todos nós temos momentos de fraqueza. O ser humano pode ser tentado na área financeira, na área sexual, em várias áreas da vida. Todos temos momentos de fraqueza. E quando você recebe o Espírito Santo de Deus, ele vai estar ali com você, te consolando, te fortalecendo, te ajudando para você resistir e passar por aquilo sem cair naquela tentação. Então, eu te convido e eu te aconselho a você pegar uma Bíblia. Se você não tiver, baixa no seu celular um aplicativo da Bíblia. Estude mais a respeito do Espírito Santo de Deus. No Antigo Testamento, nós vemos muito falar a respeito do Espírito de Deus. Mas no Novo Testamento, nós vemos mais falando dessa outra forma, Espírito Santo de Deus. É claro que estamos falando do mesmo Espírito, mas é curioso a gente observar e a gente estudar a maneira como até mesmo o Espírito de Deus ele foi sendo por nós, pelos seres humanos, conhecido de uma maneira diferente e, obviamente, agora no Novo Testamento mais recente, ainda com mais familiaridade e tendo ainda mais conhecimento a respeito dele. Nós vimos no passado, por exemplo, que algumas pessoas receberam o Espírito de Deus. Saul recebeu, mas depois Deus tirou, porque Saul começou a fazer coisa errada.
mas o próprio Davi recebeu o Espírito de Deus. Davi era um homem segundo o coração de Deus. Já no Novo Testamento, nós vamos ver a descida do Espírito Santo sobre as pessoas, sobre os cristãos, sobre as pessoas que aceitaram o senhorio de Jesus. Então, estude mais a respeito da palavra de Deus sobre o Espírito Santo. Quando Deus permitir, nós traremos aqui um estudo mais elaborado, mais longo sobre o Espírito Santo de Deus, de que maneira ele age, de que maneira que você reconhece que é o Espírito Santo que está agindo na sua vida. Nós já falamos aqui agora como fazer para que o Espírito Santo de Deus entre na tua vida e haja como teu intercessor, como o teu ajudador, recebendo a Jesus Cristo como Senhor da tua vida. Então, entregue a tua vida a Jesus. Às vezes, as pessoas entregam a vida delas a um namorado, a esposa, a namorada, a um amigo, a um chefe, às vezes a uma pessoa que ela idolatra, é o ídolo dela. Ela entrega totalmente a sua vida, o seu controle, o rumo da sua vida nas mãos de outra pessoa. E a gente precisa entender o mal que isso faz, porque nenhum ser humano tem a capacidade de cuidar da tua vida como Deus tem a capacidade de cuidar da tua vida. Então, entrega a tua vida nas mãos de Jesus. Existem coisas na nossa vida que nós não temos competência para realizar, mas Ele pode resolver todos os nossos problemas e Ele tem como conduzir todas as etapas da nossa vida. Você vai ver que a tua vida vai se transformar em algo que você jamais pensou que poderia se realizar. E você vai receber o Espírito de Deus na sua vida e você vai ver como é maravilhoso você se relacionar com o Espírito de Deus na sua vida e como Ele vai cuidar de você. Que Deus abençoe você, que você leve esse vídeo até outras pessoas, compartilhando. E se Deus permitir, até o próximo vídeo. Que Deus abençoe a sua vida.